Por cabeça, sim, certo? Essa é a discussão, certo? Por que ele morreria por aquelas pessoas que já estão no inferno? Qual é a razão disso? Por que Cristo morreria por pessoas que nunca ouviram o Evangelho no Antigo Testamento e nos tempos do Novo Testamento a maioria também não ouviu o Evangelho? Isso faria com que Jesus morresse por Esaú. E, no entanto, a Bíblia diz: amei a Jacó, odiei a Esaú. Portanto, a expiação é o fruto do amor de Deus. E, no entanto, aqui está alguém que Deus odeia. Esse ponto de vista também afirma que Cristo morreu pelo anticristo, o filho da perdição, e veio do inferno. Ele é chamado de filho da perdição porque veio do inferno e vai para lá. E então o falso profeta morreu por eles? Mas a questão principal aqui é: o que é a cruz? A cruz não é mencionada na Bíblia como algo que se torna efetiva se fizermos nossa parte. A cruz é expiação, reconciliação. Cristo reconcilia aqueles por quem ele morre e os torna amigos de Deus. É a redenção. Ele paga o preço, nos resgata da prisão. É isso que a cruz é, uma propiciação, o afastamento da ira. E estamos dizendo que Cristo vê o trabalho de sua alma, Isaías 53, e fica satisfeito. A cruz compra a justificação, a adoção, a santificação, a glorificação. Ele comprou para todos, chamados de regeneração, uma vida nova e santa. No entanto, eles persistem em viver em seus pecados. Muitas coisas já foram ditas, mas eu gostaria de mencionar Gênesis 6:5. Deus afirma que os pensamentos do coração do homem são sempre maus. Toda imaginação é má. Portanto, nossos pensamentos são continuamente maus, e é por isso que precisamos de renovação. Antes de podermos acreditar, precisamos de uma nova vida. O capítulo 6 de Gênesis se refere a um momento específico no tempo e a um grupo específico de pessoas que estão depravadas. No entanto, não creio que possamos aplicar essa escritura a todos os contextos. O Midrash judaico também acredita que o capítulo 3 de Romanos não se aplica a toda a humanidade, pois há pecados mencionados que não podem ser atribuídos a todos. Infelizmente, no contexto calvinista, muitas vezes se inferem coisas nas Escrituras que simplesmente não estão lá. Podemos entender pelo livro de Hebreus que Deus ministra ao mundo por meio de seu Filho Jesus. Vamos nos ater às palavras de Jesus para compreender e seguir corretamente. Versículos da Escola Dominical Simples, João 3,16. Deus amou imensamente o mundo, dando seu único Filho para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo quanto ao aparente ódio de Deus por Esaú, ao lermos o relato de sua vida, fica claro que Deus concedia graça e favor especial a Esaú. Portanto, acredito que a palavra ódio utilizada não se refira ao ódio como o conhecemos. Na verdade, muitas vezes, quando a Escritura fala em ódio, trata-se de uma metonímia relacionada ao pecado atribuído ao homem. Vejamos Tito 2,11. Ele afirma que a graça de Deus, esse favor incondicional que ambos acreditamos e amamos, trazendo salvação, se manifestou para todos os homens. Mesmo que cada indivíduo decida o que fazer com isso, penso que a Escritura pode sugerir que, quando uma pessoa toma repetidamente decisões ruins, Deus pode endurecer seu coração, assim como fez com o faraó. No entanto, afirmar que Cristo morreu por alguns e não por outros, creio ser um erro grave na interpretação das Escrituras. Posso pegar um pouco disso? Sim. Estou indo. Ótimo, ótimo. Timothy disse que Gênesis 6:5 se refere a pessoas antigas. Gênesis 8, 20 e 21, após o dilúvio, afirma que o coração do homem é mau. Isso permanece verdadeiro desde então, seja antes do dilúvio, depois ou até hoje. Romanos 3 descreve judeus e gentios, ou seja, todas as pessoas que viveram desde a queda, exceto Jesus Cristo, que é sem pecado. Não é um midrash judaico, mas uma escritura inspirada.
ela cita o Antigo Testamento, reunindo passagens que afirmam que não há ninguém que faça o bem, ninguém que busque a Deus. Todos se tornaram inúteis. Isso se aplica a cada indivíduo. Esse é o julgamento do Evangelho. Por isso precisamos ser salvos e ter a justiça de Jesus Cristo. João 3,16 é citado por Timóteo para mostrar que o mundo significa cada indivíduo. Esse é o trabalho dele hoje, não o meu. Sim, vou conceder um esquadrão completo. Jesus, em João 17, versículo 9, diz: Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Essa afirmação implica que no livro de João, mundo se refere a todas as pessoas, inclusive Judas, Faraó e o Anticristo. Jesus afirma que não está orando pelo mundo, mas sim pelas pessoas que Deus lhe deu. Logo, ele não está orando pelo mesmo mundo. O mundo tem João 3,16. O quê? Em 1 João, capítulo 2, ele manda: essa é não amem o mundo. João 17, versículo 9. Pegando-o, João 17, versículo 9. Vamos entender isso rápido. Oração por eles. Não rezo pelo mundo, mas sim por quem me destes. Sim, 17 e 9. Eu oro por eles, não oro pelo Certo. mundo. Eu oro por eles. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, pois são meus. Esses são os eleitos que foram dados a Cristo. Ele está orando por eles, mas não pelo mundo. 1 João 2 diz: Não ame o mundo, significando o mundo como um sistema maligno. Romanos diz que mundo representa gentios em oposição a judeus. Será que posso fazer algumas perguntas simples? É bom Para o benefício. benefício de alguns espectadores, porque você sabe, né? Há muitos tipos de cristãos assistindo você. Os calvinistas acreditam no batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas? Não, os calvinistas não acreditam nisso. Número 2. Eles acreditam em imposição de mãos para a cura? Não acreditamos que Deus conceda aos homens o dom da cura hoje, apenas na era apostólica. Portanto, Número essa 3. é a sua resposta. É isso mesmo. Sim, eles acreditam na expulsão de demônios em nome de Jesus? Não acreditamos que esse poder seja dado a ninguém hoje, mas foi concedido aos apóstolos. Essa é a verdade da questão. Mas você disse anteriormente que algumas pessoas já estão no inferno. Sim. Cristo veio. Você pode explicar isso novamente? Porque eu só quero ter uma visão clara do que você apresenta. Qual é o seu argumento? Que alguém, quer dizer, antes de Deus criar os céus e a terra, algumas pessoas já estavam no inferno? Ou é isso Você que sabe, quer dizer? quero dizer, havia algumas pessoas no inferno quando Cristo morreu há 2000 anos. Houve 4000 anos de história antes disso, e algumas Mas, pessoas depois, já haviam no livro morrido. de Pedro, a Bíblia diz que Cristo foi pregar aos espíritos que estão presos no inferno. Ok, primeiramente Pedro 3. Sim, entendo de outra forma. Certo. Cristo prega pelo Espírito por meio de Noé para aqueles hoje no inferno. Cristo trabalha com o Espírito. Ele é pregador da justiça, rejeitado por muitos. Quem morreu no dilúvio está no inferno. Então sua crença é que todas as pessoas, todos os que morreram antes de Cristo, não se beneficiarão da salvação? Você sabe, aqueles que acreditaram em Cristo no Antigo Testamento, como Noé, e os 8 que estavam na arca, Não, Cristo ainda não estava lá naquela época. com a morte de Cristo, é a única maneira de salvar alguém, e ele é o cordeiro E imolado o que desde a estou fundação do dizendo mundo. é que Cristo não aparecia no Antigo Testamento. Sim, alguns homens bons ou maus morreram. Isso significa que todos que morreram no Antigo Testamento perderão a salvação de Cristo? A morte de Cristo é retroativa para os crentes do Antigo Testamento. Certo? Retroativa. Como eles saberão se não ouviram ou ouviram falar dele? Em João 8, Jesus disse: Abraão se alegrou ao ver meu dia e ficou feliz. Cristo foi tipificado no antigo sistema de sacrifícios. Ele apareceu a Isaías no capítulo 6, Isaías capítulo 6 e Ezequiel capítulo 1, 3:10 e assim por diante. Cristo estava lá. Mas eu não sei. Sabe, sou apenas um novato, estou querendo ser neutro, mas estou começando a duvidar dos calvinistas. Tenho algumas perguntas sobre o argumento que você está apresentando. Pensamento racional sobre o espiritual.